Olá, meu caro amigo, minha cara amiga. Aqui, Dr. Fábio, falando contigo. E aí você deve estar se perguntando, mas o que você está fazendo aqui essa semana? Essa semana é do Vamos Estudar com o Dr. Sena. Pois é, invadi a área e tomei o lugar dele. Mas é só por hoje, para darmos continuidade a um programa que iniciamos na semana passada. Semana passada falei para vocês que a Ecoclass não podia ficar parado de braços cruzados, vendo um concurso tão importante como o concurso da Embasa acontecendo, vendo tanta gente boa contribuindo para auxiliar na preparação de candidatos como vocês que podem estar nos assistindo agora, e que íamos também, de alguma maneira, oferecer todo o nosso apoio e todo o nosso auxílio. Iniciamos, por exemplo, o nosso bate-papo sobre saneamento, falando sobre coagulação e floculação. E aí, hoje, pedi licença ao Dr. Sena para fazer uso do dia consagrado ao Vamos Estudar, para concluirmos aquela conversa. Falamos sobre coagulação e floculação e hoje a gente vai abordar, nessa conversa rápida, os sistemas de tratamento de água que empregam esses mecanismos de coagulação que nós conversamos no bate-papo passado. Assim, a gente consegue fechar um pouco e demonstrar para você que está se preparando aí, ralando de estudar, como os mecanismos de coagulação, aqueles de varredura, lembram? Absorção, neutralização de cargas. Estão lembrados? Pois é, esse mesmo. Se não está lembrado, não tem problema. É só ir aí no nosso canal e assiste novamente aquela nossa conversa que vai ficar muito fácil de entender. Aí você volta para cá e ver essa nossa conversa sobre como utilizar esses mecanismos para melhor oferecer a tratabilidade a uma água bruta com o objetivo de gerar uma água potável, ó, joinha para a gente beber. Então, vamos lá. Eu espero que vocês gostem, que consigam acompanhar e não esqueçam de interagir conosco, hein? É muito importante o feedback de vocês, os comentários, as dúvidas, as críticas. Vamos lá, vamos interagir e vamos bater um papo sobre saneamento. Então, meus caros e minhas caras, sem mais delongas, vamos aí falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre concepção de sistemas de tratamento de água, sem, é claro, antes deixarmos de contextualizar. Contextualizar é sempre importante, insisto, é importante nós recortarmos o cenário, o ponto aonde abordaremos. E olha só, começamos aí. Vocês estão vendo isso aí? Isso é uma captação de água superficial, um manancial de superfície. É daí que nós tiramos a água bruta e, através de sistemas de adução, levamos para a estação de tratamento de água, aonde será gerada, será produzida a nossa água potável. E o que é essa água potável mesmo? Bom, é muito simples. É uma água que vai pegar essas qualidades da água bruta e adequá-la ao consumo humano, gerando essa água final dentro de padrões de qualidade ou padrões de potabilidade, aqueles que vocês devem estar, vocês, operadores, vocês, estudantes concurseiros, devem estar aí se debruçando para entender a complicada e temida Portaria 888. Então, essa água potável, essa água final, ela tem que ter características, ela tem que ter uma qualidade acima desses padrões preconizados para fins de segurança da saúde humana. E hoje nós temos esse desenho de fluxograma de tratamento de água. Nosso sistema de abastecimento de água, ele é composto por um manancial, não vamos entrar no mérito se é de superfície ou subterrâneo, uma captação, a adução da água bruta, a estação de tratamento de água, a adução da água tratada, a reservação e a distribuição. Esse é o desenho no que tange a captação, produção e oferta de água potável. Mas, é claro, a história ela não nos entrega esse sistema pronto, acabado. Não. E é muito bacana, seremos muito breves aqui nos apontamentos, mas é muito bacana estudar a história do saneamento, a história disso, da produção de uma água potável de qualidade. Porque hoje a gente vê tudo desenhado, tudo bonitinho, tudo bem compreendido, como veremos até o final do bate-papo, e parece que sempre foi assim, mas não. É muito legal porque você consegue perceber a construção
do conhecimento e a aplicação desse conhecimento aqui, ó, nesse sistemão aqui de tratamento. Eu vou fechar aqui para não atrapalhar a gente. Isso. Então, ler sobre a história do saneamento, da geração de água potável, é muito legal, porque a gente vai perceber, por exemplo, que tudo começa quando se percebe a necessidade de aplicar filtros lentos na água da natureza, utilizada para nosso consumo. Porque antigamente se tinha lá água, se pegava e se consumia. Só que em 1829, em Londres, foi construído e operado os primeiros filtros lentos de areia para tratar a água que abasteceria a cidade de Londres. Começa aqui, então, essa preocupação com a turbidez. Essa mesma turbidez que hoje, em 2022, a portaria 888 preconiza que tem que ser de menor que 0,5 unidades de turbidez. Lá, em 1829, é claro que essa turbidez não atendia a esse rigoroso padrão. Era impossível, não se tinha tecnologia para isso e nem se tinha conhecimento da necessidade desse nível de turbidez. O fato é que em 1829 se constrói e se operam os primeiros filtros lentos. Mas, como disse a vocês, a produção de conhecimento foi muito bem absorvida pela saúde pública. E aí, em 1854, John Snow, um marco para o saneamento e para a saúde pública, porque ele conseguiu evidenciar, ele conseguiu comprovar a associação direta da cólera, uma doença infecciosa provocada por bactérias, que causa uma diarreia, uma severa diarreia, que pode culminar na morte. Ele associa essa doença com o consumo de água contaminada com material fecal. Nesse momento, mais do que nunca, a atenção da saúde pública se volta para a água que a população ingeria. Diz as lendas, e aí eu não sei porque só estou vendendo a história que eu comprei, tá? Diz a lenda que num dado momento da nossa história, nessa época, as pessoas preferiam arriscar ingerir uma água, um destilado, do que tomar a água que saía das torneiras ou dos reservatórios, dado o medo de adquirir, por exemplo, a cólera ou a febre tifoide. Então, em 1854, dá-se esse primeiro passo, mostra-se uma relação entre saúde pública e o consumo de água. Só que não para por aí. Em 1870, vem um grande golpe em cima de teorias como os dos miasmas, a biogênese e tudo mais. Louis Pasteur e Robert Koch, eles evidenciam também a associação entre doença infecciosa e a existência de micro-organismos, quer dizer, agentes patógenos que desencadeiam essas doenças infecciosas. Ora, esse conhecimento que Louis Pasteur e Robert Koch traz, associado às evidências que John Snow já começa há quase 20 anos antes disso, traz um arcabouço que permite entender o cuidado que se deve ter com o consumo de água. E aí, é claro, o mesmo Robert Koch, em 1881, ele demonstra como a adição de cloro nessa água consumida pela população trazia um benefício no que diz respeito à inativação desses micro-organismos, a proteção de eventual contato da água a ser ingerida com o material fecal. E assim, a partir de 1881, além da adoção de filtros lentos, a nossa história começa a ver a desinfecção da água. Percebam o incremento de qualidade. Antes tínhamos uma preocupação estética. A água tinha partículas que precisavam ser removidas, puramente estética, para tornar a água um produto esteticamente agradável, porque se desconhecia o mundo dos micro-organismos. Se desconhecia a ação de determinados micro-organismos quando ingeridos por nós
e a proliferação deles no nosso organismo e a instalação de doenças infecciosas. Com a descoberta desse mundo microscópico, com a descoberta da associação de que alguns destes micro-organismos, em contato com o nosso corpo, poderiam alavancar esses quadros endêmicos, epidêmicos de doenças infecciosas, sobretudo diarreicas, entende-se a necessidade de inativar, entende-se a necessidade de acabar com esses micro-organismos, entende-se a necessidade de oferecer um produto microbiologicamente seguro. Nasce assim o grande slogan da água potável, uma água esteticamente agradável e microbiologicamente segura. E dessa maneira, a coisa foi andando e até um dado momento em que novamente nós temos o conhecimento humano adquirido, construído nas academias, contribuindo para a melhoria dessa água potável. Com o conhecimento dos processos de coagulação, e lembram lá o que é coagulação? Se não lembram, deem uma olhadinha lá no nosso bate-papo anterior sobre coagulação e floculação. Mas eu vou dar uma força aqui para vocês, hein? A coagulação é a desestabilização elétrica de um sistema coloidal, permitindo que as forças de atração sejam predominantes, favorecendo a formação de agregados. A coagulação permite que haja uma etapa seguinte, chamada de floculação, onde esse sistema coloidal desestabilizado formem agregados, formem flocos. Esses flocos de massa maior agregada têm a sua velocidade de sedimentação potencializada, melhorando a eficiência e o tempo de sua clarificação, otimizando o processo subsequente de filtração. Assim, o conhecimento dos processos de coagulação aderido aos processos de floculação permitiram entender de que maneira poderíamos otimizar, poderíamos melhorar a qualidade da nossa água potável. Os mecanismos envolvidos na coagulação, que já comentamos no bate-papo passado, compressão da dupla camada, a distorção e neutralização de carga, varredura e ponte interpartículas, são mecanismos que vieram para agregar conhecimento e melhorar a operação de uma estação de tratamento de água com vistas à geração de águas finais, de água potável, cada vez com qualidade mais elevada, com etapas melhor conduzidas, otimizadas e a adição de produtos químicos condizentes à necessidade real frente à qualidade da água bruta. Dessa forma, olha só o que nós temos hoje como concepção de ETA, de estação de tratamento de água. Sai-se os filtros lentos e desinfecção e entra processo de coagulação, floculação, filtração rápida e desinfecção. E por que eu substituo a filtração lenta pela filtração rápida? Ora, porque aqui no meio, entre essas duas etapas, eu tenho os decantadores, em que permite a sedimentação das partículas coaguladas que floculam e, dessa maneira, a etapa de filtração otimizada, com taxas de aplicação muito superiores, mas muito superiores à aplicada em filtros lentos, dá uma maior fluidez, uma maior capacidade de geração de água potável. Então, meus caros, é importante entendermos como os mecanismos de coagulação são importantes para gerir ou para conceber uma estação de tratamento de água. Por quê? Bom, vejam bem, é a qualidade da água bruta que vai guiar a concepção da estação de tratamento de água. Por quê? Dependendo dessa qualidade, um dos mecanismos de desestabilização do sistema coloidal, seja ele varredura ou absorção, neutralização de cargas, enfim, seja um desses mecanismos, porque lembrem, novamente vou resgatar o já conversado no outro bate-papo. No processo de coagulação, esses mecanismos, eles ocorrem simultaneamente. Mas é possível, na concepção da estação de tratamento de água, em função da qualidade da água bruta, priorizar um desses mecanismos de desestabilização do sistema coloidal. Então, vejam, uma água bruta com baixa turbidez, nós priorizaremos o mecanismo de absorção e neutralização de cargas.
teremos dessa maneira duas concepções, a filtração em linha e a filtração direta. Porém, se a nossa água bruta ela é mais carregada, tem uma turbidez mais alta, o mecanismo de varredura será o priorizado. E nós teremos o tratamento convencional como concepção de estação de tratamento de água. Olha só, filtração direta e filtração em linha são mecanismos, aliás, são concepções de estações de tratamento de água quando a turbidez da água bruta é baixa. Olha só aqui, 50 unidades de turbidez e 25 unidades de turbidez para filtração em linha, associada à cor e à densidade de alga, né? Só lembrando aqui, para quem não souber, essa unidade está aqui embaixo, a unidade padrão diária, né? Então, dependendo da qualidade da água bruta, pode-se fazer uso de uma concepção de ETA, priorizando os processos, o mecanismo de coagulação, a adsorção e neutralização de carga, de forma a termos ou a filtração direta ou a filtração em linha. Qual que é a diferença entre elas? Olha só, a filtração em linha, nós temos a captação da água bruta, a sua coagulação, porém, na coagulação, as partículas, elas apenas serão desestabilizadas eletricamente mediante o contato com o coagulante. Vejam, não há formação de floco. Da coagulação, ela vai direto para a filtração e da desinfecção. Mas aí vocês devem estar se perguntando, poxa, se não há formação de floco, não há, então, um decantador, por que eu não pego a minha água bruta e bypasso a coagulação e venho direto para a filtração? Por um simples motivo, meus amigos e minhas amigas. Se você fizer isso, se você bypassar a coagulação e vir direto para a filtração, as partículas coloidais estabilizadas eletricamente, com potencial de repulsão, não serão retidas perfeitamente ou adequadamente no seu meio filtrante, no meio granular filtrante. Logo, a sua filtração não será eficiente, o tempo de carreira será altíssimo, teremos uma perda, aliás, teremos uma perda de partículas na filtração muito rápida e uma qualidade de água final que não atenderá aos padrões de qualidade. Então, na filtração em linha, uma baixa dosagem de coagulante é aplicado apenas para que ocorra a desestabilização elétrica do sistema coloidal. A adsorção e neutralização de carga é o mecanismo priorizado. Ele que fará com que as partículas coloidais desestabilizadas sejam retidas no meio granular, gerando uma água filtrada com qualidade que atende aos pré-requisitos da portaria 888, devendo apenas ser desinfectada e servida à continuidade do nosso sistema de abastecimento. Tá? Dessa forma, é por isso que a filtração em linha ela só pode ser pensada, concebida para uma água bruta muito boa, com uma baixíssima concentração de coloides, com uma turbidez baixa. Já a filtração direta, vejam só, nós temos a coagulação, mas temos uma pré-floculação, porque supõe-se que essa turbidez, que essa concentração de coloides na água bruta, no manancial, ela ainda é baixa, porém superior ao que vimos na filtração em linha. Dessa maneira, eu vou adicionar ao meu coloide para que ocorra a desestabilização desse sistema coloidal, para que inicie-se a formação de floco, porém, eu não quero formar grandes agregados, eu quero apenas ter uma agregação inicial de flocos. Por isso que eu chamo de pré-floculação. Para, dessa maneira, otimizar a minha filtração, gerar uma água filtrada dentro dos parâmetros previstos à portaria 888, para que ela possa ser desinfectada e dar continuidade no sistema de abastecimento. Assim, novamente, nós temos uma baixa dosagem de coagulante, favorecendo o mecanismo de adsorção e neutralização de cargas. Ocorre, então, apenas uma pré-formação de flocos. Percebem a diferença entre a filtração direta e a filtração em linha? Digamos que estamos num ascendente de aumento de concentração de coloides no manancial. Turbidez baixinha, filtração em linha. Turbidez não tão baixinha, filtração direta. Turbidez alta, tratamento convencional.
o que conhecemos e o que é aplicado na maioria das estações de tratamento de água, haja vista a qualidade dos nossos mananciais. Aqui, então, temos o pacote completo. Temos a coagulação, a floculação, a sedimentação, a filtração e só então a desinfecção e a seguida do sistema de abastecimento. No tratamento convencional, o que se prioriza, portanto, é o sistema de varredura, aonde o coloide ele não só desestabilizará a partícula coloidal, mas ele também precipitará, ele formará um polo agregador adsorvente das partículas coloidais, de maneira a fazer com que esse floco ele tenha uma massa condizente a uma alta velocidade de sedimentação que permita a sua separação no decantador, otimizando a filtração, gerando uma água filtrada com valores de turbidez, tal qual a portaria 888 exige. Dessa forma, no tratamento convencional, a dosagem de coagulante ela será alta. O mecanismo, a varredura. E teremos todas as etapas que estamos acostumados a ver. Percebem que temos aqui um mecanismo de coagulação condizente à qualidade da nossa água bruta. Tem muita sujeira, tem muitas partículas coloidais. Não posso apenas adicionar um pouquinho de coagulante? Vou adicionar bastante coagulante. Vou precipitá-lo. E não esqueçam, estamos aqui apenas simplificando, olhando apenas para o coagulante e sua dosagem aplicada. Não estamos aqui levando em conta o pH e outros fatores e variantes que devem ser levados em conta para que tudo isso aconteça. Não vamos nos enganar e apenas ficar nessa simplicidade. Isso é apenas para entendermos essas possibilidades de conceber uma ETA em função da qualidade da água bruta e aproveitando-se dos mecanismos de coagulação que conhecemos. Assim, nós temos esse quadro, meus amigos e minhas amigas, onde no tratamento convencional a água bruta é coagulada, floculada, sedimentada e filtrada. Onde na filtração direta a água bruta é coagulada, floculada e filtrada. E na filtração em linha a água bruta é coagulada e filtrada imediatamente. Dessa forma, a quantidade de produtos químicos adicionadas à água será condizente à real necessidade. Dessa forma, as características da água bruta ditam a concepção da estação de tratamento de água. Por isso, é importante o estudo, é importante o conhecimento do comportamento do nosso reservatório, do nosso manancial, para que possamos escolher perfeitamente qual mecanismo deve ser empregado para gerar uma água potável, esteticamente agradável e microbiologicamente segura, dentro dos rigores que a portaria 888 exige. Então é isso aí. Concluímos agora o nosso bate-papo. Esperamos ter passado para vocês os conceitos, o entendimento das possíveis concepções de estações de tratamento de água com base nos mecanismos de coagulação, que possa, de alguma maneira, ter contribuído para o teu entendimento, para a tua preparação. E, como sempre pedimos, compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas na sua rede social. Ajude-nos a levar esse conteúdo a todos aqueles e aquelas que necessitam, querem e precisam estudar, conhecer para se aprimorar. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos aí com cursos, com novidades, com promoções, com um mundo de informação para melhor lhe atender. E ficamos por aqui desejando que estejam conosco no nosso próximo bate-papo sobre saneamento. Até!